A música como profissão. Tem uma piada muito comum no meio musical, que talvez vocês conheçam. É quando um sujeito pergunta ao outro: "Você faz o que da vida?" E o outro responde: "Sou músico." Aí vem a surpresa: "Mas trabalha com o quê?" Essa anedota ilustra uma compreensão recorrente de que fazer música não é trabalhar. A fábula da cigarra e da formiga também mostra o que seria no imaginário a diferença entre um trabalho produtivo, o das formigas, e um trabalho improdutivo, como o da cigarra. Vocês conhecem essa fábula? Mas qual seria a diferença entre trabalho produtivo e improdutivo? Para Marx, abre aspas, trabalho produtivo, no sentido da produção capitalista, é o trabalho assalariado, que na troca pela parte variável do capital, a parte do capital dispendido em salário, valor da força de trabalho, além de produzir essa parte do capital, ou o valor da própria força de trabalho, ainda produz mais-valia para o capitalista. Fecha aspas. Ficou difícil de entender? Vou explicar. Marx está chamando de trabalho produtivo aquele que é vendido a um empregador e que tem como resultado a devolução para esse empregador do valor gasto com o trabalhador mais um montante de dinheiro, que é chamado de mais-valor. Vou dar um exemplo. Uma cantora que vende seu canto por conta própria é uma trabalhadora improdutiva. Mas a mesma cantora, se um empresário a contrata para ganhar dinheiro com seu canto, é uma trabalhadora produtiva, pois produz capital para esse empresário. Parte 2. Fazer música é uma atividade humana, mas quando ela se dá sobre as regras do modo de produção capitalista, passa a fazer parte de uma engrenagem ampla e complexa, de peças interligadas que dependem uma da outra para fazer essa engrenagem girar. Chamamos essa engrenagem de cadeia produtiva da música. Olhando esse simples esquema, pode parecer que é um processo simples. Mas, ao contrário, ele envolve desde a criação e a execução musical até a produção dos instrumentos, dos equipamentos de gravação, sonorização, dos equipamentos de reprodução sonora, das edições de partituras, além dos mega shows, entre outros exemplos. Então vamos falar agora da música enquanto um setor produtivo. Parte de uma grande engrenagem que aqui vamos chamar de economia da cultura, ou de indústria criativa. A partir dos anos 1960, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, economistas e sociólogos passaram a estudar as artes e as atividades culturais não apenas como bens simbólicos, mas também como parte de um sistema econômico com cadeias de produção, distribuição e consumo. Daí surgiu o termo economia da cultura. Vamos retroceder um pouco no tempo para ver como se deu esse processo. Já foi o tempo em que a palavra cultura significava cultivo de plantas. Entre os séculos XV e XVIII, com o Renascimento e o Iluminismo, o conceito se ampliou e cultura passa a significar valores socialmente construídos, como as artes, chegando a distinguir o que seria alta cultura do que seria baixa cultura. Nesse caso, a ideia de cultura serviu como forma de dominação e poder ao distinguir aqueles que teriam capital cultural dos demais. No século XIX, antropólogos perceberam que não existe humanidade sem cultura. Foi quando cultura passa a designar modos de vida de qualquer grupo humano. Nesse sentido, desde a forma de se vestir, de comer, de se comunicar, tudo isso dizia respeito à cultura. E com o desenvolvimento da sociedade capitalista, tudo isso virou mercadoria. A partir do final do século XX e início do XXI, a cultura passa a ser vista como um recurso econômico, social e político, conectando-se a termos como economia da cultura ou indústria criativa. E é nesse contexto em que estamos. Parte 3. Vejamos um exemplo da cadeia produtiva, que pode ser movimentada por meio de uma atividade musical. Um show de música como o Rock in Rio, por exemplo, movimenta muito mais do que a venda de ingresso. Veja só. As vendas somaram 72,8 milhões de reais. Foram consumidos 520 mil litros de chopp, 322 mil Coca-Colas, 190 mil águas, 290 mil Schweppes, 500 mil latas de Red Bull e 80 mil copos de café. Foram vendidas 7 toneladas de molho Hellmann's, 161 mil hambúrgueres, 30 mil milkshakes do Bob's, ainda 150 mil chocolates Kit Kat, 65 mil pizzas da Domino's, 50 mil Cup Noodles, 30 mil espetinhos e 35 mil sanduíches e frangos fritos.
Já a Pastel do Rio vendeu 23 mil pastéis, foram consumidos 23 mil batatas no Rony, 17 mil cachorros-quentes da Genial, mais 12 mil da Seara e por aí vai. A rede hoteleira da cidade teve 88% de ocupação durante o festival e movimentou quase 3 bilhões de reais. Foram 730 mil pessoas que passaram pela cidade do rock, sendo 46% dessas pessoas de fora do Rio de Janeiro. Vieram turistas de 31 países diferentes. Com isso, foi movimentado o setor de transporte, aéreo e terrestre. De forma geral, o Rio teve alta de 24% no faturamento do comércio durante o Rock in Rio. Parece haver muito dinheiro envolvido, não é? Dizem que a cultura dá mesmo muito dinheiro, cerca de 3,11% do produto interno bruto brasileiro. Se você está achando pouco, imagina que isso representa mais que o setor automotivo, e é só um pouco abaixo da indústria da construção civil. Mas tem uma coisa estranha aí. Uma recente pesquisa feita com músicos atuantes no estado do Rio de Janeiro revelou que a maioria não consegue se sustentar só com a música. Eles acabam diversificando suas atividades ou arranjando uma segunda ocupação. Uma possível explicação para isso é o fato da cultura hoje ser compreendida como parte da indústria criativa, que engloba, além da cultura, setores como a tecnologia e o design. De acordo com dados do Instituto Itaú Cultural, a indústria criativa, dividida em 3 eixos, cultura, consumo e tecnologia, a cultura propriamente dita é o eixo que menos representa essa prosperidade econômica. A música, então, nem se fala, tá lá embaixo. De todo modo, não dá para negar que a música é um bom negócio. Em matéria publicada pela União Brasileira de Compositores, o mercado fonográfico brasileiro cresceu 21% no primeiro semestre de 2024, com faturamento de quase 1,5 bilhão de reais. Mas esse dinheiro vai para o bolso de quem? Precisamos falar dos músicos enquanto classe trabalhadora. Parte 4. No início do século XX, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e, portanto, também a capital cultural do país. O mercado de trabalho para a música, apesar de ainda incipiente, começava a movimentar a vida cultural urbana. Tínhamos a música presente em salões, teatros, eventos religiosos e até nas salas de cinema, fazendo um som para acompanhar o cinema mudo, por exemplo. A primeira gravadora de música no Brasil foi a Casa Edison, fundada por Fred Figner, no Rio de Janeiro, em 1900. A Casa Edison começou com uma loja de fonógrafos e discos, e em 1902, Fred Figner gravou os primeiros discos no Brasil, em parceria com a Zonophone Company, uma empresa alemã. Até a indústria fonográfica alavancar o comércio de música gravada, era mesmo a música ao vivo o maior mercado de trabalho para o músico. Em 1923, foi criada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, de Roquete Pinto, com forte presença de música ao vivo. Orquestras, corais e solistas. Era o início da era do rádio, que teve como era de ouro da música ao vivo as décadas de 1930 e 1940. Emissoras associadas do Rio de Janeiro, PRG3, Rádio Tupi em ondas médias e ZYC8, Rádio Tamoio, ondas curtas. Uma gentileza da TOD do Brasil, Sociedade Anônima, Calouros em Desfile, tendo ao microfone Ari Barroso. Com a expansão das rádios comerciais, como a Rádio Marinque Veiga, de 1926, e a Rádio Nacional, de 1936, os programas ao vivo se tornaram um grande diferencial. Artistas se apresentavam em estúdios com orquestras completas regidas por maestros renomados. Outro importante mercado para o trabalho dos músicos foram os cassinos, que começaram a se instalar no Rio de Janeiro a partir de 1934, quando então o presidente Getúlio Vargas regulamentou os jogos no Brasil. Antes disso, já existiam casas de jogos menores e clubes particulares, mas foi na década de 1930 que surgiram os grandes cassinos, com espetáculos, musicais, orquestras e cantores famosos. Um exemplo é o Cassino da Urca, inaugurado em 1933. Em 1946, o decreto-lei do presidente Eurico Gaspar Dutra, os jogos de azar foram proibidos no Brasil, e todos os cassinos foram fechados. A rádio continuou sendo a grande vitrine dos músicos, substituindo os antigos cafés-concerto e os cassinos como espaço de difusão da música popular. Nos anos 1950, programas de auditório ao vivo, como os de César, de Alencar e Ari Barroso, reuniam multidões e funcionavam como shows transmitidos para todo o país. As rádios investiam pesado em infraestrutura, microfones, acústica e estúdios capazes de receber grandes formações musicais. A música ao vivo ajudava a fixar os sucessos, criando a ligação direta entre o público e os intérpretes. A partir da chegada da televisão nos anos 1950 e da difusão crescente dos discos de vinil, as rádios passaram a tocar mais gravações de estúdio. Assim, os programas de música ao vivo diminuíram
E embora alguns formatos resistissem, como shows especiais, festivais e transmissões de eventos. Como podemos observar, o mercado de trabalho nesse período foi marcado por momentos de abertura e fechamento de oportunidade de trabalho para os músicos da época. Com essa estabilidade toda, a categoria precisou se organizar para obter condições de trabalho e remuneração justa. Além disso, precisavam formalizar a música enquanto uma atividade profissional. Um exemplo dessa instabilidade foi a crise instaurada em 1930, com a chegada do cinema falado, que deixou sem trabalho um grande contingente de músicos que atuavam nas sessões de cinema mudo. Mostro aqui para vocês uma carta dos músicos Pixinguinha e Donga, representantes do grupo Oito Batutas, escrita diretamente ao presidente Getúlio Vargas. Abre aspas. A classe musical brasileira do Rio de Janeiro pede vênia para expor a Vossa Excelência a situação angustiosa em que vem se debatendo de longa data, já por diversos fatores que têm intervido em detrimento da sua atividade, já pelo completo abandono em que o governo deposto deixou os seus justos clamores e pedidos de novas leis que viessem regular o trabalho dos músicos nacionais, entregues à sua própria sorte desde o dia em que o filme falado e musicado invadiu nosso país. Fecha aspas. O primeiro grande marco na organização da classe musical foi a criação do Centro Musical do Rio de Janeiro, em 1907. Veja só essa notícia que saiu no jornal O País. Abre aspas. Os músicos da cidade, em um gesto de união e força, criaram ontem o Centro Musical do Rio de Janeiro. A entidade nasce com o propósito de lutar pelos direitos da classe e dignificar a profissão, garantindo que os artistas tenham suas vozes ouvidas e respeitadas. Muitos músicos reconhecidos até os dias de hoje foram filiados ao Centro Musical do Rio de Janeiro. As fichas de matrícula desses músicos ainda existem e estão guardadas no Arquivo Nacional. Aqui apresento para vocês as fichas de Radamés Inhatali, Heitor dos Prazeres e César Guerra Peixe. O maestro Francisco Braga, autor do Hino à Bandeira, foi o primeiro presidente do Centro Musical do Rio de Janeiro. E o compositor Heitor Villa-Lobos, um dos seus mais ilustres sócios. As reivindicações dos músicos eram muitas. Em julho de 1932, o jornal Correio da Manhã noticiava. Abre aspas. Os músicos profissionais do Rio de Janeiro saíram às ruas para reivindicar condições dignas de trabalho e a criação de um sindicato que os represente oficialmente. A classe, desprovida de regulamentação específica, clama por justiça e reconhecimento. Fecha aspas. Algumas conquistas foram possíveis, como o registro em carteira profissional. Pixinguinha foi um dos músicos que teve seu registro quando trabalhou na Rádio Mairinque Veiga, como vemos nesse documento que registra seu salário e a rotina de trabalho. Depois de décadas de luta, em 1941, o Centro Musical do Rio de Janeiro foi reconhecido como sindicato. O Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro segue em funcionamento desde então. Porém, a regulamentação da profissão do músico só veio a acontecer em 1960 com a Lei 3.857, que trata, dentre outras providências, das regras para a contratação de músicos. A partir daí, o contrato de trabalho torna-se obrigatório. Como a rotina profissional de música é comumente de trabalhos diversificados, foi criada a nota contratual, modelo típico para trabalhos eventuais, como essa, emitida pela Rede Globo de televisão. Em 1987, tivemos notícias de uma grande greve de músicos que atuavam em estúdios de gravação, reivindicando que os contratos cumprissem a tabela de cachês sugeridas pelo sindicato. E parece que a greve teve êxito. Parte 5. Em todo o século XX e nas primeiras décadas do século XXI, é possível perceber uma mudança no perfil profissional de músicos, que cada vez mais assumem tarefas diferenciadas, além de tocar, cantar e compor. Mas o que pode explicar essa mudança? Tem uma coisa que é certa, está nas palavras do economista François Benhamou. Abre aspas. O trabalho dos artistas é descontínuo, as perspectivas de carreira são incertas e a gama das remunerações muito ampla. No início do século passado, quando a profissão não era regulamentada, o ofício do músico se caracterizava por funções bem definidas. O compositor, o músico instrumentista, o músico cantor. Está estranhando que só me refiro ao músico no masculino? Pois é, tendo por base o cadastro de músicos do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro, nos últimos 119 anos, a proporção entre homens e mulheres sempre se manteve na base de 80% de profissionais do sexo masculino para 20% do sexo feminino. Por isso, aqui dou ênfase aos músicos no masculino, apesar de algumas pessoas entenderem que, como ficaria estranho dizer música, músico valeria para ambos os sexos. Feita a sua observação, volta aos fatos. Não é à toa que vemos ainda hoje a distinção feita entre as diversas atividades de músico como definidora de seus perfis, um perfil que chamaremos aqui de especializado.
Exemplo disso são os cursos universitários, ainda divididos em curso de bacharelado, instrumentos ou canto, e licenciatura em música, como se os músicos ainda hoje atuassem profissionalmente em uma ou outra atividade. Apesar de hoje em dia o mercado requerer um perfil mais flexível ou multitarefa, houve tempo em que a dedicação a uma atividade era quase que exclusiva. Isso não quer dizer que ainda não exista por aí um músico especialista, mas pesquisas mostram que na segunda metade do século XX, para sobreviver de música, o profissional teria de ser capaz de atuar em diversas posições na cadeia produtiva da música. Até porque o trabalho é descontínuo, chamamos aqui esse perfil de flexível. O músico nesse contexto precisa ter várias habilidades, como tocar e operar uma mesa de som, por exemplo. Já no século XXI, para além dessa flexibilidade, é exigido do músico a capacidade de ser multitarefa, ou seja, capaz de se autoproduzir, atuando ao mesmo tempo como produtor, instrumentista, compositor, tendo que em muitos casos cuidar do marketing entre tantas atividades que em outros tempos eram de responsabilidade de outros profissionais. Parte 6. Hoje em dia, o mercado de shows na cidade do Rio de Janeiro está bastante reduzido. A prioridade dos investimentos parece ser nos mega shows e grandes festivais que, como vimos, movimentam uma intensa cadeia produtiva. O mercado de gravações também está bem diferente nesse século. Agora, precisamos entregar o produto pronto e fazer nossa base de fãs por conta própria. As plataformas de streaming assumem o protagonismo e ficamos um tanto dependentes dessa forma de distribuição musical, já que cai em desuso o produto físico. Outra questão que precisamos ficar atentos é a inteligência artificial. Vamos dar as mãos à tecnologia? Ou ela vai nos substituir? Muitas são as questões prementes ao mercado musical na atualidade. Nós, como músicos, precisamos não só conhecer bem esse mercado, como também precisamos vislumbrar outras possibilidades de atuar e de regular a profissão. Fazer música é um direito e uma necessidade humana, mas, quando a música se torna nosso ganha-pão, assumimos deveres e responsabilidades, mas também direitos enquanto classe trabalhadora. A história continua, mas fico por aqui.